Vamos agora estudar a função cosseno, tá? A gente já viu a função seno, como nós estamos vendo função trigonométrica, vamos ver a função cosseno, tá? A gente vai chegar até no gráfico da função cosseno. Primeira coisa, vamos saber o que é função. Função é a relação entre duas grandezas. Função cosseno seria a relação entre a medida de um arco, primeira grandeza, que pode ser em graus ou em radianos, e o valor do cosseno desse arco, que seria a segunda grandeza. A relação entre essas duas grandezas vai me dar a função cosseno. Tá? Agora, no ciclo trigonométrico, vamos lembrar do ciclo trigonométrico, é uma circunferência, tá? Cujo centro dela é a origem do plano cartesiano. E um detalhe bem importante que a gente não tinha visto ainda, o raio da circunferência trigonométrica, a medida do centro até qualquer um dos pontos é sempre 1, tá? Uma unidade. Então vamos ver como é que a gente calcula os valores dos cossenos na circunferência trigonométrica. Essa circunferência trigonométrica, a origem de todos os arcos é nesse pontinho aqui. Tá? Aqui começa a medir um arco, e é no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó. Então, aqui nós temos 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, e uma volta inteira seria um arco de 360 graus. Lembrando que esses arcos podem ser medidos em radianos, tá? Quando o plano cartesiano centra no centro da circunferência, ele divide ela em 4 quadrantes, lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E como então nós vamos medir o cosseno nessa circunferência trigonométrica? Olha só, no ciclo trigonométrico é sinônimo de circunferência trigonométrica, tá? Os valores dos cossenos são indicados no eixo horizontal. Então, aqui nesse eixo, que a gente vai medir o tamanho, o valor do cosseno, tá? De qualquer arco da circunferência. Então, aqui, vamos ver como é que funciona esse eixo horizontal. Aqui é o 0, à direita do 0 são números positivos e à esquerda números negativos, né? Lembrando sempre que essa distância de 0 até aqui é 1, porque é o tamanho do raio do ciclo trigonométrico, tá? Então, nós vamos medir o cosseno de um arco, calcular por essa linha horizontal. Beleza, mas como? Ora, é possível saber o valor do cosseno de um arco pela extremidade desse arco, ou seja, onde o arco termina. Por exemplo, se um arco ele é menor do que 90 graus, ele está menor do que 90 e maior que 0. Então, ele vai estar nesse quadrante aqui. A extremidade dele... ele vai começar aqui, mas a extremidade dele vai ser em algum lugar aqui. Por exemplo, se ele for 50 graus, ele vai começar no 0 grau e vai até 50. Não sei, onde for a extremidade do arco. Por exemplo, se fosse aqui, como é que eu vou calcular o cosseno dele? Pego a extremidade dele, rebato em linha reta até o eixo do cosseno. A hora que eu encontrar o eixo do cosseno, aí eu vejo a distância que ele andou, da origem do eixo do cosseno até onde caiu, onde que rebateu. Esse valor vai ser o cosseno desse arco aqui, tá? Então, podemos perceber que qualquer arco do primeiro quadrante, a hora que você rebater no eixo do cosseno, a extremidade dele, vai dar sempre à direita do 0. Então, vai ser sempre positivo, mas sempre menor do que 1. Por quê? Porque o máximo é 1, tá? Porque o valor do ciclo trigonométrico, a circunferência mede 1. O raio da circunferência mede 1. Agora, um arco que começa aqui e termina a extremidade no segundo quadrante, ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180 graus, qual seria o valor dele? A hora que se rebater a extremidade dele no eixo do cosseno, vai dar sempre à esquerda do 0, vai ser negativo. Assim como qualquer arco do terceiro quadrante, qualquer arco aqui maior que 180 e menor que 270, a hora que você rebater a extremidade dele no eixo do cosseno, em linha reta, vai cair no lado negativo, menor que 0, tá? Então, o cosseno de um arco no terceiro quadrante vai ser negativo. E no quarto quadrante, esse aqui é o último quadrante, ora, o cosseno, a hora que você rebater, vai ser positivo.
tá? Vamos fazer uma tabelinha agora com a medida de um arco e o cosseno, mas esses arcos aqui dos limites, ó, de quadrantes. Por exemplo, 90 graus não está nem no primeiro nem no segundo quadrante. Está no meio. 180 graus também. 270 também. E 0 e 360 também. Então vamos ver como é que seriam os valores. Vamos fazer uma tabelinha com os valores dos cossenos desses arcos, tá? Cujos valores são limites de quadrantes. Então, 0 grau. Quanto vale um arco de 0 grau? O cosseno de um arco que começa e termina aqui. Então, a extremidade dele é aqui, e vou rebater no eixo do cosseno, só que eu já estou no eixo do cosseno. Em que lugar que eu caí no eixo do cosseno? Quanto vale esse cosseno de 0 grau? Vale o tamanho de 0 até aqui onde eu rebati. 1, que é o tamanho do raio. Então, cosseno de 0 grau, ó, se o arco tiver 0 grau, que é igual a 0 radiano, o cosseno dele vale 1. Beleza? Agora vamos ver um arco de 90 graus. Cosseno de 90 graus. Se o arco tem extremidade neste ponto, se eu rebater no eixo do cosseno, eu vou cair no 0. Portanto, arco de 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 em radianos, lembra? Vai dar 0. Porque na hora que você rebater no eixo do cosseno, vai cair no 0. Vamos ver agora o que acontece com o arco de 180 graus, meia volta. Quanto vale o cosseno dele? Se a extremidade dele é aqui, na hora que eu rebater no eixo do cosseno, já estou no eixo do cosseno. Em que número que eu parei no eixo do cosseno? Tamanho do raio no lado é negativo, portanto, menos 1. Então, o arco de 180 graus, que é igual a π radianos, o cosseno dele vale menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1, porque no eixo do cosseno, 180 está no menos 1. Agora vamos ver um arco de 270 graus. Tá aqui, ó. Se eu rebater no eixo do cosseno em linha reta, o cosseno dele vai dar 0. Portanto, arco de 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2 radiano, vale 0. Beleza? Se o arco tem uma volta completa, 360 graus, é a mesma coisa que o arco de 0 grau. Por quê? Porque a extremidade dele está aqui, no mesmo ponto. E para medir o cosseno de um arco, a gente tem que ver a extremidade dele. Portanto, no eixo do cosseno, ele vale 1. Então, o cosseno de 0 ou 360 vale 2π. As extremidades estão no mesmo local, portanto, o cosseno vale 1. Tá? Agora, com essas duas medidas, já temos a função cosseno, porque a gente já tem o valor do arco e o valor do cosseno desse arco. Então, a gente, com esse par ordenado aqui, a gente vai montar o gráfico da função cosseno. O nome desse gráfico vai se chamar cossenoide, que é a função dada por y igual a cosseno de um arco x. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa circunferência trigonométrica aqui, vamos abrir nesse ponto, esticar, colocá-la em linha reta, tá? Vamos fazer um corte aqui e vamos ampliar em linha reta, aqui, ó, esse eixo aqui, ó. Então, aqui seria 0, só que aqui colocou em radiano, ó. π sobre 2, que é a mesma coisa de o quê? 90 graus, não é isso, ó? Ó, 0, 90, 180 graus, aqui, ó, que é o π, 180, depois 270, olha lá, estamos esticando essa circunferência, colocando em linha reta, depois 270 graus, 3π sobre 2, depois 360 graus, que equivale a 2π radianos. Ora, vamos marcar agora, aqui é o eixo do y, tá? O eixo é esse eixo aqui, ó. Seria o eixo do cosseno, que a gente vai marcar o valor do cosseno. Então, vamos ver. 0 grau, o cosseno vale 1. Então, ó, se o arco aqui, ó, o arco é o valor de x que está no eixo x, ó. Se esse arco aqui for 0, cosseno de 0, quanto que vai dar o y? Quanto que é o cosseno de 0? 1. Então, ó, 0 grau, o cosseno vale 1. Então, aqui é o y, que é igual a cosseno x, ó. Y é igual a função cosseno, ó. Cosseno x. Então, o y vai ser 1. Tá vendo, ó? Se o x é 0, cosseno de 0, o y vai ser 1.
Então, para x valendo 0, y dá 1. O ponto está aqui. Beleza? Agora, se x vale π sobre 2, 90 graus. Olha lá, cosseno de 90 graus. Vamos ver na tabela? 90 graus, 0. Então, ó, cosseno de 90 graus, se x for 90, o y vai dar 0. Então, se x for 90, o y vai ser 0. Então, vai ser aqui o ponto, ó. Né? Lembra como é que seria 0? Né? Então, agora vamos ver quando o x é 180 graus, ó. Cosseno de 180 graus, no lugar do x, 180. Portanto, no eixo x, você pega o 180. Em que altura que vai estar no eixo y? Cosseno de 180, vamos ver. Cosseno de 180 vai dar menos 1. Então, em 180 graus, eu vou ter esse pontinho na altura do menos 1. Tá aqui, ó. Tá vendo, olha? Olha só, em 0 grau, o pontinho ficou na altura 1. Ó. Quando o x era 0, o pontinho ficou na altura 1. Quando o x era 90, ficou na altura 0. Ó. Quando o x era 90, na altura 0. 0 é essa altura aqui, ó. Quando o x é 180, ficou na altura menos 1, o pontinho. Agora, quando o x é 270, vai ser no 0, ó. Então, de x é 270 graus, o cosseno de 270 vai ser a altura 0 do y, porque o y vai dar 0 aqui, ó. 0 do y. Agora, quando o x é 360, 360 equivale 2π. A altura do eixo y, ó, que é o cosseno, vai ser 1. Então, ó, quando o x é 360 graus, o cosseno de 360 vai dar 1. Então, ó, quando o x é esse ponto aqui, 360 graus, o pontinho do cosseno vai ser lá no número 1, da altura do número 1. Se a gente ligar esses pontinhos, ó, bem devagarzinho, nós vamos ter exatamente a função cosseno, tá? Ela vai de 1 e chega no 1 novamente, tá? 1, 0, menos 1, 0 e 1. São os cossenos, tá? De 0, 90, 180, 270, 360. Ou seja, é o valor do arco, né, relacionado com o valor do cosseno desse arco. Aí eu vou marcando os pontinhos na minha... E essa função aqui, essa curva se chama cossenoide, porque ela é y igual a cosseno x, o nome dela, tá? É a cossenoide, a curva da função cosseno. Qual é a característica dela? Bom, aqui, no eixo x, é o domínio da função, é todo o conjunto dos reais. O que é isso? Significa que qualquer pontinho aqui, se eu rebater, eu vou encontrar a função em algum lugar. Qualquer pontinho, professora, e se for negativo? Vou lembrar para você, essa função, olha que detalhe, ela continua no lado negativo. A mesma onda vai continuando. 1, 0, menos 1, 0 e 1. Ela continua. Ela é cíclica. Mas existe arco negativo, professora? Existe. Se você sair da origem dos arcos e você calcular para sentido anti-horário, você vai ter os valores dos arcos positivos. Mas se você for no sentido contrário, você vai ter arcos negativos, tá? Aqui, ó, daqui para cá ele vai ter menos 90 graus, menos 180, vai ser o contrário negativo. E essa função ela vai fazendo a mesma curva do lado negativo. E se for acima de 360 graus, ela continua também na mesma curvatura dela, na mesma ondinha dela. Mas, professor, existe arco maior do que 360, maior do que uma volta? Sim, se ele der mais de uma volta, ele caminha uma volta e continua. Continua um pouquinho, continua muito, continua mais de 2 voltas, pode continuar infinitamente. Então, a função cosseno, a cossenoide, ela é infinita, mas aí vai repetir os mesmos valores. Aqui é o ponto máximo dela é 1 e o ponto mínimo dela é menos 1. Ou seja, o domínio é todo o conjunto dos reais. Ela pode ir infinitamente, mas a imagem são os valores de y, tá? Os valores de y, ele vai de menos 1 até 1. Ele não passa para baixo de menos 1, nunca é menor que menos 1 e nunca vai ser maior do que 1.
Mas no eixo X vai ser o conjunto dos reais, ele vai infinitamente para a direita e ela pode continuar infinitamente para a esquerda, tá? Porque ela é cíclica, ela é periódica, como se fosse uma dízima, tá? E o período dela é 2π ou 360 graus, porque a partir da distância 2π, ela começa a repetir a mesma coisa de novo, tá? Então ela se repete a cada 2π ou a cada 360 graus. Então a função cosseno se repete a cada 2π ou 360 graus. Por isso que ela é uma função periódica. Tá? Aqui, olha, a imagem, ele descreve aqui, olha, de uma linguagem simbólica de matemática, né? Ele fala que os valores de y está entre 1 e -1. É isso que significa toda essa linguagem simbólica aqui, tá? Y pertence aos reais, tal que y está entre 1 e -1, ou seja, menor ou igual a 1 e maior ou igual a -1. Mas não interessa essa linguagem simbólica, tá? O que interessa é vocês saberem que ele vai de -1 a 1, o valor do cosseno. Gente, beleza? Tá? Função cosseno é só isso. Até a próxima. Tchau, tchau.